profético é a revelação do eterno. Por isso que quando Deus realiza, Ele realiza dentro de uma estrutura de processos. Não é uma estrutura de organização, é uma estrutura de movimento. Então, tudo que Deus faz em cima do movimento do seu espírito. Amém? Então, tem um movimento. E esse movimento implica uma semente e um fruto com semente. Por isso que Deus colocou na natureza um exemplo pedagógico desse movimento. Então, tudo foi criado a partir de uma palavra, um sêmen. Tudo foi feito a partir da palavra, a semente, o sêmen. Então, o invisível, que é o apostólico. Por isso que o ministério, a vida da igreja vem de uma semente invisível apostólica. Então, Paulo fala, eu vou lá e planto o fundamento. É o invisível, a semente. Mas, ao mesmo tempo, ele gera e apresenta para nós o profético, que é o fruto. Então, quando Deus diz que faria todas as coisas, Ele diz assim, façamos. A primeira palavra que Deus usou para falar da sua obra foi o façamos. O que é o façamos? É a intencionalidade. Então, tudo foi feito a partir da vontade, da intenção de Deus de fazer. Agora, de quem que era a intenção? Presta atenção que isso é fundamental. A intenção não era do divino. A intenção era do paterno. Então, quem desejou fazer, quem quis fazer, quem decidiu fazer, foi o pai. Então, nós não fomos gerados de uma necessidade divina de ser reconhecido no seu poder. Então, Deus não fez as coisas a partir da sua divindade, querendo ser reconhecido no seu poder. Deus fez todas as coisas a partir da sua vontade paterna de ser conhecido no seu amor. Então, a intencionalidade de tudo não era o divino pretendendo um culto, era o paterno intencionando uma família. Então, a igreja não é um ambiente cultico de devoção do divino. A igreja é um ambiente familiar de conhecimento da vontade do Pai. Glória a Deus, amado. Por isso que a igreja não é o culto divino, a igreja é a família de Deus. E quando Deus promete bênção, Ele não promete bênção como resultado do culto. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o assunto da igreja é família, glória a Deus, a natureza. Então isso é o apostólico da igreja, a semente. E isso é o profeta, porque tendo dito Deus que faria, Ele já criou. Aí nós vamos entendendo o eterno. Então nós já estamos criados, nós não estamos fazendo aqui para fazer acontecer alguma coisa que não está pronta. Nós estamos aqui para revelar num ambiente familiar o que já foi criado. Glória a Deus. Então a igreja não é resultado dos nossos esforços. Nada do que eu fizer vai fazer a igreja ser mais ou menos do que ela já foi criada. Então meu esforço aqui não é para tornar a igreja uma coisa que ela ainda não é. Nosso esforço aqui é para, através desse ambiente de família, conseguir revelar, através dessa igreja, tudo o que Deus já criou para ser manifesto através dessa parte da família aqui nesse lugar. A igreja não depende de nós. Qualquer ansiedade em relação à igreja é pecado de incredulidade. Por isso também, qualquer ansiedade sua em relação à sua família é pecado de incredulidade. Qualquer ansiedade sua em relação à sua família é pecado de incredulidade, porque isso quer dizer que você acredita piamente que essa família que você pariu é parido na sua carne e depende dos seus esforços. E se essa família que você pariu foi parido na sua carne e depende dos seus esforços, não tem salvação para ela, porque tudo que é da carne, para nada se aproveita.
Agora, se essa família que você pariu é fruto da promessa de Deus, não há nada que nem a sua carne faça contra ela que possa prejudicar aquilo que Deus já estabeleceu a favor dela. Então, submeta-se ao que Deus já estabeleceu em favor da sua família, para que você não viva a culpa de estar tentando produzir para ela aquilo que está além do que Deus mesmo já estabeleceu. Então não queira que Deus se converta em abençoador da sua família, mas converta-se à família que Ele já abençoou, para que a sua família possa ser expressão daquilo que Deus já abençoou. Amém? Então é sobre isso. Nesse sentido, que nós temos já o apostólico, o profético, o princípio e o fim, nós vamos viver todo o processo que conduz do invisível ao visível. E o processo que conduz do visível ao invisível é o evangelístico, o pastoral e o mestre. Quer dizer o seguinte, que Deus dá uma visão, Ele dá uma visão do que já está estabelecido, porque Ele mostra o fruto. Então, Cristo é o princípio e o fim, Ele é a semente, mas ao mesmo tempo eu já vi como é que isso vai ser concluído. Glória a Deus! Então, Cristo é a imagem perfeita daquilo que nós já somos. Ele é o nosso eterno, no sentido do princípio e o fim. Agora nós temos um trabalho como igreja de viver o processo. E o processo é proclamar o evangelista. Então eu e você já vivemos a nossa fase evangelista. Depois a gente viveu a nossa fase pastoral, que é cuidar e dar saúde para todo mundo que se converteu à visão lá no princípio. E aí a gente entra numa fase mais madura, que é transformar tudo isso em cultura. E talvez seja a parte mais difícil da nossa vocação ministerial. Como evoluir de uma atividade bem-sucedida para uma cultura bem estabelecida? Vou falar devagar. O grande desafio do ministério é você viver a primeira fase dele, que é proclamar, o evangelista, a proclamação, amém? E em cima do apostólico, então eu tenho o apostólico, a origem, e tenho o profético, como é que vai ser? Só que a gente costuma pensar que o profético é futuro, não é. O profético é a versão visível do mesmo eterno do apostólico. Então o apostólico é a semente invisível, é o sêmen, e o profético já é o fruto. Então Deus mostrou a semente e mostrou também o fruto, já está criado. Agora, tendo Deus dito que faria e tendo Deus já criado o que Ele disse que faria, Ele usou o terceiro verbo, Deus foi formar. Então nós estamos vivendo aqui na terra o processo de formação que vai do invisível apostólico ao visível profético. Glória a Deus! Então eu estou trazendo aqui uma palavra profética do que já é e cooperando na consolidação do entendimento desse processo que leva do que antes era só uma coisa invisível, mas já é uma conclusão profética. Amém? E aí, para a gente ir do invisível apostólico para o visível profético, nós vamos viver essas fases, a proclamação, aí muitos vão crer no que a gente proclamou, vão se encontrar, a gente vai ter que cuidar deles, alimentar, sarar as doenças, ensinar, cuidar, e até transformar isso numa cultura. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Amém? Está tudo gravado aí, você não fica tentando assim, entender tudo de uma vez, não. Vai recebendo aí, glória a Deus. Depois você vai meditar nisso. Então o que acontece? Quando você está na fase evangelística, que todo ministério começou, as pessoas se convertem pela necessidade. Então há um instinto, elas vão se convertendo porque aquilo que a gente prega faz sentido dentro do problema que elas estão vivendo. Aí a gente vai viver uma fase que vai da necessidade, que trabalha as pessoas no seu instinto, para uma fase que vai trabalhar a consciência, o interesse delas naquilo que é a sua intuição. Amém, amado? Mas aí, é assim que a família é formada. A família é formada a partir, você não cuida da criança lá, primeiro você atende ela não sei o quê, na sua necessidade, ela chora, você dá comida, é a fase materna. Depois você tem que evoluir da criança, da sua fase da necessidade, do instinto, para a sua fase o quê? Da sua intuição, dos seus interesses, do seu cognitivo, do seu pensamento. Amém? E aí então você vai para uma fase mais o quê?
da intuição. Então eu evoluí de uma fase básica, instintiva, para uma fase um pouco mais cognitiva, raciocinada da intuição. Mas para a coisa se transformar num projeto de revelação da eternidade, ela tem que entrar no âmbito da intencionalidade, a gente saber de fato qual é a vontade de Deus. Então nós temos que evoluir ministerialmente, e é aí que muitos ministérios entram em colapso, porque eles vão muito bem até a fase da intuição, e aí eles conseguiram transformar de maneira organizada, de maneira planejada, de maneira estruturada, eles conseguem atender as necessidades, só que de forma agora cognitiva. Então há uma sistematização no atendimento da necessidade. Amém, Simon? Então a gente fica bom em resolver problema porque a gente se organiza. Aí o louvor fica bom, o ministério fica bom, as atividades ficam boas, e a gente começa a achar que a nossa vocação, na verdade, era resolver bem os problemas. A gente fica bom em resolver problema, mas a gente não gera uma cultura relacional e intencional de família. A gente tem gente bem cuidada, gente bem assistida, os filhos fazem boas faculdades, começam a ganhar bom salário, mas eles não são de fato transformados no entendimento a respeito de qual é o verdadeiro propósito da vida. Aí a cultura do reino não se estabelece. E muitas vezes a gente formou bons funcionários, a gente se organizou bem para ter uma família bem estruturada, mas essa família muitas vezes se organiza bem, paga bem suas contas, mas ela não entendeu direito qual é o verdadeiro propósito da vida em ser família. Amém? E aí, transformar isso numa cultura é um desafio. E aí, por isso que a gente compartilhou aqui hoje, usando a linguagem pedagógica, amém? Da missão e da praia. Então a gente de manhã falou um pouco da praia, a ótica da praia numa perspectiva pedagógica, depois você vai ver lá, e a gente quis conversar sobre a praia. Por que a gente quis conversar sobre a praia? Porque na praia Deus ensinou algumas coisas para vocês aqui essenciais no entendimento da cultura, e isso tem que ficar claro na cultura, porque senão a gente passa disso e acha que aquilo era só uma circunstância. E como a gente já não convive mais com a mesma circunstância, a gente pode perder a pedagogia. E foi tão legal, Simon, a gente conversar sobre aquilo. Então, qual foi a primeira cena da praia que a gente quis chamar a atenção? Que está dentro da pedagogia de vocês. Isso não é uma circunstância. Vocês carregam isso no seu DNA. E daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o que eu estou querendo repartir com vocês. Vocês carregam no seu DNA o fato de que vocês não precisam se preocupar com a necessidade. Deus trouxe vocês para uma realidade, essa casa, essa família, através dessa família, trouxe vocês para a praia. O que é a praia de vocês? O que é a praia de vocês? A praia de vocês é que Jesus vai conversar com vocês sobre comida, mas apesar de ele conversar sobre comida, o assunto nunca vai ser esse. Ele vai dizer para vocês, e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Para quando vocês acharem que o assunto é comida, vocês descobrirem que a comida já está pronta. Então, o assunto de vocês vai ser a necessidade, mas o problema de vocês nunca vai ser resolver a necessidade. Vou falar devagar. A necessidade vai ser o assunto, mas isso nunca será o problema a ser resolvido. Porque apesar da necessidade ser o assunto, Deus trouxe para vocês um ambiente onde o assunto já está resolvido. Para vocês não achar que o chamado de vocês é resolver o assunto. Então vocês sempre vão lidar com um ambiente de muitas necessidades. Esse é um assunto. Mas esse nunca vai ser o problema a ser resolvido. Vou falar devagar de novo. Vocês vão transitar num ambiente de muitas necessidades. Então o assunto de vocês vai ser necessidade. E aí, você tem alguma coisa para comer? Mas presta atenção. Apesar disso ser o assunto, essa não é a vocação, porque vocês vão lidar com um assunto que, na verdade, já está resolvido. E a prova disso é que a gente foi almoçar hoje lá no Atlântico, que foi o primeiro lugar, foi onde vocês celebraram
o nascimento de vocês. E o cara lá do Atlântico trabalha com restaurante. Está vendo que o assunto da praia muitas vezes é ser comida? E ele olhava para a família do Simonton e arrumava para o Simonton a comida que o Simonton nunca ia pagar por ela. Certo ou não, Simonton? E vocês já homenagearam esse cara aqui, porque ele não só forneceu comida, como muitas vezes ele ofereceu recurso, ele às vezes ia lá e entregava dinheiro. Você está achando que é o seu dízimo e oferta? Se você parar de dar dízimo e oferta aqui, não vai fazer a menor diferença. Tá bom? Então você está dispensado da obrigação dos seus dízimos e ofertas, porque a igreja aqui nunca dependeu disso, apesar desse ser o assunto todo domingo. Glória a Deus, irmão. Porque se for por causa do dinheiro, Deus vai trazer esse dinheiro na boca de um peixe. O assunto é esse, mas a questão não é essa. Isso é só pedagogia. Você entregar seu dízimo e oferta é para você aprender a ter responsabilidade, e não porque a igreja depende do seu dinheiro. Vou repetir de novo. O assunto que dízimo e oferta é para todo mundo aqui entender a cultura da responsabilidade. E não para instituir aqui a ideia de uma necessidade. A igreja nunca teve necessidade nem do seu dízimo, nem da sua oferta. Isso é a pedagogia da responsabilidade. Porque se não se transformar numa cultura, a igreja fica refém de alguns dizimistas e ofertantes que acham que porque é dizimista e ofertante, a igreja depende do dinheiro dele, sendo que nunca precisou. Isso é só para ensinar seu povo a ter responsabilidade. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Você quer entender a cultura da igreja? Você pega os irmãos e leva numa pizzaria. Aí lá na pizzaria você conhece as pessoas. Lá na pizzaria, quando vai terminando mais ou menos assim a pizza, tem o revelado. Revelado é aquele que anda de revelação, ele tem umas visões. Esses caras, geralmente, antes da conta chegar, eles já perceberam que a conta vai chegar. Aí eles têm uma revelação, eles vão embora antes da conta chegar. Eu falo, irmãos, vocês sinto muito, mas eu tenho que ir embora. E eu tenho outra coisa. Aí esses caras, esses revelados, eles deixam você sempre com a sensação que você é um crente menos espiritual que eles, porque eles largam você ali na bagaça falando sozinho, porque eles têm uma coisa mais importante para fazer. Entendeu, não? Quem que sobra lá? Os dizimistas e os ofertantes. Os dizimistas é aqueles caras que costumam trazer até moeda no bolso. E eles não são dizimistas, eles são legalistas, porque eles pegam a conta. A hora que chega a conta, eles pegam a conta. E eu vou falar para você que eles não são dizimistas, porque eles não contam os 10%. Porque se eles fossem dizimistas, eles contavam os 10%, mas eles não contam os 10%, eles contam a conta. E os miseráveis têm as moedas para fazer a conta. E se a conta der lá R$60,30 para cada, eles têm os 30 centavos. Eles são legalistas. A igreja sofre na mão desses legalistas, porque é o estrito obrigatório. Aí, passada a fase dos dizimistas, vem os ofertantes. Os ofertantes falam, irmãos, eu não sei quanto é que vai dar a conta aí não, mas eu quero deixar um tanto aí. Às vezes dá certo, às vezes dá ruim, viu, irmãos? Porque que tanto que você largou lá de oferta. Oferta é uma coisa que depende muito se você gostou ou não da pizza. Ofertante é aquele cara que reage se o culto foi bom, se ele gosta do estilo do Marcos. Mas, por exemplo, ofertante, se não gostar do estilo do Marcos, a oferta é ruim no final. Entendeu? Então, cuidado quando você põe o Marcos para tocar na hora das ofertas. Porque dependendo do ofertante, ele corta a oferta. Fala, não, para escutar uma bagaceira dessa aí, eu não vou ofertar. Aí ele vai ofertar em outro lugar, entendeu? Porque vai muito do momento que ele está vivendo.
Quem que sobra, amado? Vou te falar quem que sobra. Sabe quem que segura a onda da conta? O irmão, que chega para você e fala: e aí, irmão, de quanto é a conta? É isso, irmãos. A questão nunca foi a obrigação, a necessidade ou o interesse. Tem gente que dá dízimo pela obrigação. Tem gente que oferta pela necessidade ou pelo interesse. Mas os irmãos querem saber de quanto é a conta. Sabendo que aquilo já foi o quê? Preparado. Então Jesus falou: vocês estão com fome? Vocês têm alguma coisa para comer? Que eu sei que vocês não têm. Na verdade, o peixe que vocês vão comer já está assado. Jesus é que pegou. Glória a Deus, amado. Aleluia. Isso era a praia. Nessa praia também a gente vai entender que Deus quer que você ouse outros lados que você nunca usou, águas mais profundas que você às vezes nunca arriscou, mas também a gente aprenda a trabalhar em cooperação. Essa foi a cena da praia. E agora a gente quer falar um pouco sobre a missão hoje à noite. Não é porque a introdução foi longa que a mensagem vai ser maior ainda. É o seguinte: falamos sobre a praia da missão, para poder falar sobre a missão da praia. Eu quero trazer esse testemunho de todo o meu coração como amigo, considerar um pouco sobre a missão. Para falar sobre isso, a gente vai buscar de novo a cena. Então nós vamos ler o texto, porque crente evangélico não funciona se você não lê o texto. Eu sei, só de citar, por exemplo, eu fico pensando, se Paulo fosse... Paulo não emplacava nas igrejas hoje, não. Porque ele só cita, pai. Ele não cita nem capítulo, nem versículo, porque não tem isso. Paulo era um pregador difícil para os dias de hoje, falar assim: acaso nunca leste nos profetas? Você tinha que saber os profetas tudo, irmão. Não tinha esse papo de Isaías 50, tanto, não. Glória a Deus. E nem carregava os tubos tudo para poder ficar procurando em qual tubo estava escrito, não, mano. Amém? Glória a Deus. A gente está ficando numa igreja meio mal acostumado. Mas vamos lá. Seguinte, vamos evocar agora a cena. E a cena eu queria evocar 2 livros inteiros: Gênesis e Êxodo. E aí eu quero evocar nessa cena, igual a gente chamou a cena lá de Jesus na praia, que Jesus se afasta um pouquinho da praia, depois Jesus está na praia, para falar sobre a praia da missão. Agora vamos falar da missão, uma vez que a gente já entendeu qual é a nossa praia. Entendido qual é a nossa praia, vamos falar um pouco da missão. Glória a Deus, o que é a missão nossa na vida, para todos. Aqui agora serve para a missão de qualquer praia, mas uma vez que você entendeu a sua praia, fica mais fácil você entender a missão. E aí Gênesis 1, no livro de Gênesis 1, verso 28, diz assim, ó: e Deus os abençoou e disse, voltamos para a praia onde na verdade ele vai falar de uma fome, de um desafio, de uma missão, de uma atividade, mas onde a necessidade já está resolvida. Então Deus não vai nos abençoar. Ninguém aqui está fazendo nada para sua família ser abençoada. Nós estamos aqui agora como igreja para, a partir dos nossos processos, gerar a cultura de um povo que tem certeza de já ter sido abençoado. É para que esse povo abençoado cumpra a sua missão, que é que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de nós. Glória a Deus, amado. Então, uma vez que ele já nos abençoou, ele diz: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, nessa sequência, fertilidade, multiplicação, plenitude. Então, Deus quer uma missão que traduza a nossa natureza, e a nossa natureza como povo abençoado de Deus, para cumprir a missão de levar o conhecimento do amor do Pai para toda a criação, de modo que toda a criação
geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então a nossa oração aqui não é para que as nossas orações sejam ouvidas. As nossas orações aqui nesse lugar é para saber como é que os clamores do povo à nossa volta serão respondidos por nós diante de Deus. Nós não viemos aqui para que as nossas orações sejam respondidas. Nós viemos aqui para ser a responsabilidade assumida de responder às orações que são levadas a Deus, mas respondidas pelo Pai através de nós. Então o povo à nossa volta, que não conhece o nosso Pai, clama a Deus, porque Deus escreveu a eternidade no coração deles, e eles estão fazendo os clamores. Não vamos ocupar o tempo de Deus colocando pedidos, mas vamos dar ao Pai a resposta desses pedidos. Não estamos aqui para ocupar o tempo de Deus com mais pedidos, mas estamos aqui para ser a resposta dos pedidos que estão sendo feitos a Deus. E eles clamam a Deus, mas sabe quem ouve? Porque eles acham que há vários deuses, cada um está clamando para o seu Deus. Mas nós que sabemos que não há vários deuses, há um só Deus e Pai. Nós sabemos que apesar deles clamarem a todos os deuses, quem está ouvindo essas orações é o nosso Pai. E o nosso Pai vem falar com seus filhos e dizer: quem irá responder esses clamores por nós? Quem será a nossa resposta? Na arte, na educação, na saúde, na gestão. Quem já comeu para não ter que ficar aqui fazendo pedidos da própria fome? Quem já foi abençoado? Quem já foi abençoado, agora pode ser a resposta dessas orações. E encher a terra com esse conhecimento. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. É isso. É só isso. Encher a terra com o conhecimento do amor do Pai. Sempre foi isso. Por isso Deus nos abençoou, para que nós pudéssemos encher a terra do conhecimento do amor do Pai. Como seus filhos, como sua família. Então a igreja é a família de Deus que vai encher a terra com o conhecimento do amor do Pai. Glória a Deus, amados. Essa é a nossa vocação eterna. Então a eternidade porque é uma vocação de plenitude. Por isso que a eternidade não está medida no tempo. O tempo está orientado pela eternidade na medida em que em todo o tempo eu tenho que ser pleno. Se no tempo que eu tenho eu não sou pleno, eu estou perdendo o meu tempo. E nada vai salvar meu tempo. Porque a única coisa que pode dar sentido ao meu tempo é se em todo o tempo eu for pleno na expressão da convicção de quem eu fui levantado para ser, como revelação do amor do Pai. Glória a Deus. Amém, amados? E aí a gente vai para o final. Como é que Gênesis começa então? Gênesis começa com um movimento. Qual é a primeira coisa que define Deus em Gênesis? Como é que Deus é definido em Gênesis? O Espírito de Deus se movia. Diga comigo, o Espírito de Deus se movia. Então, como é que Deus se define na sua intenção de ser conhecido? Através de um movimento. Você quer saber o que é o Espírito Santo de Deus? É o movimento. Então, o Espírito Santo não abençoa uma atividade. O Espírito Santo revela a bênção através do movimento. Vou repetir, o Espírito Santo não vem para abençoar uma atividade. O Espírito Santo revela a bênção através do movimento. Por isso que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. E todo aquele que é guiado pelo Espírito é nascido de Deus. Então o que define um filho de Deus? A sua atividade? O que define um filho de Deus? O seu movimento. Amém, amados? Aleluia. Que movimento? O movimento que vai do invisível
ao visível. Então, qual é o movimento que revela que eu sou um filho de Deus? É porque eu vou do apostólico ao profético. Eu vou do princípio ao fim. Eu cumpro o propósito, materializando de maneira plena em cada fase da minha vida aquilo que o amor de Deus se revela através de mim. Então eu estou lá evangelizando de forma plena, eu estou cuidando de forma plena como pastor, até formar uma cultura. Quando é que eu sei que eu cumpri o movimento? Quando eu gerei através do movimento uma cultura, e não quando eu resolvi um problema. Amém? Então não adianta você resolver um problema se você não formou uma cultura. Você sabe que cumpriu o seu propósito, porque no seu movimento você deixou um filho da sua cultura. Por isso eu fui chamado para ser fecundo e não para ser eficiente. Aleluia, amado. Eu não fui chamado para ser bom de uma atividade. Eu fui chamado para ser eficaz em formar outra pessoa como eu. Glória a Deus. Não adianta você ser muito bom no que você faz, se você se torna tão bom no que você faz, a ponto de ninguém conseguir ser tão bom quanto você. Aí você provou que você é bom de atividade, mas você é péssimo de movimento, porque a sua vocação não era ser bom no que você faz, mas é, em fazendo o que você faz, produzir alguém melhor do que você. Aleluia! Então a sua vocação nunca foi para um quê bem feito, foi para um quem bem parido. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por isso Deus não te abençoou para fazer coisas bem feitas. Deus te abençoou para você ser fecundo. Por isso que o nosso desafio não é reunir muita gente a partir do bem feito que a gente faz. O nosso desafio é formar pessoas através daquilo que a gente está fazendo. Então são as pessoas que a gente gera e não as pessoas que a gente reúne. Então Deus não chamou a gente para produzir boas reuniões, Deus chamou a gente para multiplicar o maior número de pessoas que a gente puder multiplicar enquanto nós estamos fazendo as coisas. Amém? Sabe como é que Gênesis termina? Esse povo foi abandonando o movimento em função de satisfazer suas necessidades. E gradualmente eles foram deixando de ser um movimento para se tornar escravos das suas próprias atividades. Sabe como é que começa Gênesis? Num jardim que nos inspirava ao movimento. Sabe como é que termina Gênesis? No Egito, com todo mundo escravo de uma atividade. Nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes a gente começa como um bom movimento, e sem perceber, a gente pode se tornar escravo de uma atividade. Amém, irmãos? Aí o segundo livro da Bíblia é Êxodo. Sabe o que quer dizer Êxodo? Saída. Como é que eu saio agora de uma atividade para voltar a ser um movimento? Sabe como é que começa Gênesis? Gênesis começa com uma atividade. Êxodo. Sabe como é que começa Êxodo? Com uma atividade. E uma atividade regulada, disciplinada, bem planejada, paga com comida e moradia. Amados, o que a maioria dos nossos filhos estão sendo ensinados hoje? Seja honesto. Seja honesto. Seja honesto. Boa parte das pessoas que vêm aqui vem encontrar num ambiente religioso a garantia de que seus filhos vão ter bom emprego, para comer bem, viver bem, alimentar bem, ter a saúde bem cuidada até o fim da vida deles. Então, muitas vezes as pessoas estão transformando isso aqui numa atividade para garantir o futuro dos seus filhos, para que eles tenham comida, saúde e moradia. Sabe como é que chama isso? Egito. Com os seus escravos. E sabe como é que o faraó garantia que esse povo ia continuar escravo? Aumentando a carga de trabalho deles. E na medida em que a carga de trabalho deles aumentava, o faraó tinha um único objetivo. Sabe qual era o único objetivo de faraó? Baixar a taxa de natalidade dos filhos.
principalmente homens. Sabe tudo que está acontecendo no mundo hoje? Tudo que está acontecendo no mundo hoje, com remuneração, graduação, excelência na educação, tudo. Crise de gênero, sabe qual é o único objetivo disso? Baixar a taxa de natalidade, especialmente de homens. Para que o mundo continue a ser mantido por mulheres parideiras. Porque as mulheres não vão parar de parir, não interessa de quem é o filho, enchendo o mundo de gente que não sabe quem é o pai, e por isso não pertence a uma família, mas é escravo de uma atividade. É só isso, irmãos. É só isso. Otimize a atividade, reduza a natalidade e produza um povo competente, capaz, resolutivo, mas que não sabe direito quem é o seu pai, porque não consegue identificar de fato qual é a sua família, por isso ele funciona bem em qualquer ambiente, desde que paga bem. Isso está acontecendo inclusive com líderes da igreja. Você forma uma liderança, ele não consegue escutar um cheiro de uma proposta melhor, e ele acha que isso veio de Deus, porque agora ele vai prestar serviço num ambiente em que ele é melhor reconhecido e vai ter melhor condição de trabalho. Zero compromisso com a relação. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, amados? E aí eu não estou falando da missão, eu não estou falando do Ministério Sal da Terra. Sabe qual é o nosso desafio, Simon? Essa é a realidade do nosso país. Sabe como é que o país Brasil começou? Com um movimento. O Brasil foi descoberto a partir de um movimento. A humanidade estava em movimento, tentando descobrir uma nova direção. Presta atenção no que está acontecendo nesse país. O Brasil foi um jardim descoberto, onde tudo era possível, e onde a humanidade, esgotada com as suas atividades, uma humanidade esgotada com a sua atividade, estava fazendo um êxodo, como quem está procurando um novo caminho e uma nova esperança, e conduzida pelo Espírito, encontra o Brasil na praia, onde a comida já estava pronta, num dia de Páscoa, fruto de um movimento, de quem está querendo descobrir uma nova direção. E gradualmente esse lugar que poderia ser esperança de um movimento, de um povo já abençoado, para a gente poder resgatar a noção de família, gradualmente isso está sendo conduzido ao quê? A um povo escravo de uma atividade. Inclusive pelos próprios ministérios. A sobrecarga das atividades. Em nome do que, amados? De ter as necessidades bem atendidas e os interesses bem contemplados. E eu vou te dar um dado agora, só de passagem. O Brasil é a velocidade mais rápida da história de um envelhecimento de uma nação. Nenhum outro povo na humanidade ficou velho tão rápido quanto o Brasil. O Brasil está envelhecendo em 20 anos o que a França levou 200. O Brasil até 2030 vai ser um país majoritariamente habitado por pessoas acima de 65 anos. Os principais planos de saúde desse país estão quebrando. Porque o Brasil aumentou a perspectiva de vida, melhorou a qualidade de vida, os velhos vão durar mais e vão exigir uma assistência mais sofisticada e não vai ter quem paga isso. Ao mesmo tempo que o Brasil está se tornando um país de velhos, bem alimentados e longevos, o Brasil reduziu drasticamente a sua taxa de natalidade. É uma das velocidades mais rápidas de redução na taxa de natalidade. Estados como o estado de São Paulo já têm taxa de natalidade inferior ao Japão, que é uma das menores do mundo, taxas inferiores a 1,5. Um país só continua a crescer com uma taxa de natalidade acima de 2,1, 2,2. A maioria dos estados brasileiros já praticam taxa de natalidade 1,7. O Brasil é um país em extinção. E os poucos jovens que estão nesse país, 70% da nossa juventude está pensando em morar fora. E sabe por que a maioria dos nossos jovens quer morar fora?
para poder ganhar melhores salários, vestir melhor roupa, comer melhor comida, andar em melhores carros e ter melhor saúde. Eles estão pensando em longevidade. Porque o diabo fez a gente acreditar que a eternidade é um tempo que não acaba. O diabo fez a gente pensar que nós temos que trabalhar pela longevidade da nossa vida, a longevidade do nosso ministério, a longevidade dos nossos recursos, a longevidade do nosso patrimônio. E quem está ocupado em manter a sua longevidade vai ficar escravo de uma atividade. Porque eternidade não é ser longevo, eternidade é cumprir de forma intensa e plena o seu propósito, no menor espaço de tempo possível. Isso é eternidade. Eternidade é você produzir um fruto com a semente dentro, no menor prazo possível. Isso é eternidade, que foi pleno e intenso. E hoje as pessoas estão deixando de ser intensas, porque elas estão se dedicando a atividades, ficando refém dessas atividades, em nome de ser duradouras. Eu vou te falar onde é que vai ter longevidade. Longevidade vai ter no inferno. O lago de fogo é longevo. Tanto é que lá no lago de fogo as pessoas vão pedir para morrer. Lá, o sonho de consumo, que é nunca morrer. Sabe onde é que está sabe onde vai ser realizado o sonho de consumo de todo mundo que quer durar muito? Lá no lago de fogo. Porque lá no lago de fogo todo mundo vai durar para sempre, vai querer morrer e não vai conseguir. Então, se você está querendo durar muito, vai logo para o inferno, porque lá todo mundo vai durar para sempre. Nós não temos que fazer nada, temos que resolver os problemas para durar. Nós temos que cumprir o nosso propósito, e cumprir o nosso propósito é eu ser intenso naquilo que eu entrego, para que a partir daquilo que eu entrego, eu possa formar uma pessoa com a mesma natureza que a minha. Aí é eterno. E eu comecei a mensagem hoje de manhã, compartilhando um testemunho. Eu queria terminar minha mensagem essa noite fazendo um apelo. Porque se o livro de Gênesis começa com um movimento e termina numa atividade, o livro de Êxodo começa com uma atividade, onde estava todo mundo escravo. Aqui em Êxodo, capítulo 1, verso 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Como é que começa o livro de Êxodo? Um povo escravo de uma atividade que visava apenas o quê? A manutenção, a preservação das necessidades e dos interesse. Como é que termina Êxodo? Vamos lá para a cena pedagógica. Se Gênesis começou com o movimento e terminou com a atividade, Êxodo começa com a atividade e termina assim. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o templo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Não permita que aquilo que deveria ser provisório na nossa vida se torne a pior das nossas improvisações. Toda a nossa atividade, assim como as nossas dores, é por enquanto. O que é para sempre é a nossa vocação. Simonton, meu irmão, nós precisamos da missão no Brasil como um movimento e não como a melhor das suas atividades. Deus te levantou nessa nação para ser líder de um movimento. E esse ministério, para inspirar essa nação ao movimento. Mas como vocês são muito simples de coração, muito despojados, vocês são muito despojados. O Simon é um homem despojado, sem crise de poder, que é o líder, o pai dessa casa. E vocês têm a mesma característica deles. Vocês estão dispostos a entregar tudo, ofertar. Só que isso, às vezes, vai fazendo com que a gente vai deixando o protagonismo que a gente precisava ter para inspirar o movimento. E aí acaba que as pessoas à nossa volta começam a achar que a gente apenas lidera
uma atividade bem-sucedida. Enquanto há saúde e há condições, eu estou aqui em nome da nossa nação, em nome da igreja no Brasil, e em nome da igreja em vários lugares do mundo, a que esse ministério assuma de maneira forte, ousada, intrépida, transgressora, cada vez mais o seu lugar de movimento, para que as pessoas não passem por aqui impressionadas com uma atividade bem-sucedida. O assunto de vocês sempre vai continuar sendo a necessidade, mas esse não era o foco daquilo que Jesus chamou vocês para realizar. Quando Jesus reuniu vocês na praia, era para ser um movimento e não uma necessidade bem resolvida. Amém, amados? Porque para resolver a necessidade, nem que Deus tenha que levantar um passarinho, Ele vai trazer a comida no bico. Se os dizimistas dessa igreja, os ofertantes, resolverem não trazer mais nada, não vai fazer a menor diferença. Porque isso aqui nunca dependeu disso. Quem não quiser trazer mais nada está apenas abrindo mão do privilégio de exercer sua responsabilidade de forma consciente e amadurecer no processo para cumprir o movimento. Porque isso aqui foi gerado por Deus para ser o movimento. A missão de vocês é o movimento. É aquilo que vocês imprimem. E aí eu anotei 3 coisas rapidinho aqui para você anotar, não vou estender não. O movimento provoca, o movimento inspira e o movimento orienta. É uma provocação. Então, vocês não foram levantados no Brasil para serem elogiados, mas para incomodar. Esse homem aqui, ele foi chamado, vocês, a casa de vocês foi chamada para incomodar, para transtornar. E às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente cansa de ficar nesse lugar do transtorno. O provisório, tudo isso aqui que vocês estão vendo é provisório. Isso aqui é uma visão de movimento. Provisório diz daquilo que está sempre à frente. O improvisado diz respeito daquilo que já foi visto. Então, cuidado, porque Deus está dando para vocês aqui uma estrutura pró-visão, de provocação a respeito de um movimento. E não celebra tudo isso aqui como se fosse uma improvisação em favor de tudo aquilo que já foi visto e que agora vocês têm um lugar confortável para viver. A minha oração é que isso aqui se torne cada dia mais um lugar desconfortável para todo mundo que achou que vinha aqui para ter um lugar confortável para viver. Que tudo que Deus derrama nesse lugar aqui seja para incomodar você, transtornar você, para que você seja aqui parte de um movimento e não beneficiário de uma atividade. Em nome de Jesus. Estou entregando um recado para vocês como se fosse a última vez que eu pudesse compartilhar aqui. É com essa responsabilidade. Missão da praia. É um dos movimentos mais essenciais para a saúde espiritual dessa nação, Simon. E o diabo não vai poupar você, nem sua casa, de transtornar isso. E não é pela atividade, é pelo movimento. É pela forma como essa casa vai adotar pessoas, para inspirá-las ao movimento, e não para abençoá-las com a atividade. Cada um de vocês aqui representa a responsabilidade de gerar, a partir da sua área de atuação, sua empresa, seu negócio, seu escritório, a inspiração, a provocação e a orientação para o movimento dessa nação. Aqui estão filhos e filhas de Deus para inspirar uma transgressão nesse país, uma revolução de compreensão, de prioridades, para que cada um viva a crise da vocação, como o Simon viveu, como tantos outros viveram. Toda pessoa que entrar nesse lugar, para que ela entre em crise, em conflito de existência e pergunte para Deus se aquilo que ela está pronta a fazer de fato corresponde ao propósito eterno de Deus. E não vir aqui para encontrar condições favoráveis para finalmente usufruir daquilo que é a sua conveniência. Que esse aqui seja um lugar que te perturbe. Como alguém que, apesar do prédio bom ter enfrentado a tempestade que enfrentou, é como se até hoje vocês estivessem sentados aonde? Na praia, sem teto, com o vento batendo, poeira incomodando,
Menino correndo o risco de sumir no meio do mar, enfrentando todos esses conflitos interiores em favor de uma vocação, um chamado para dar sentido a essa nação, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Eu tenho consciência clara que eu forcei a barra no tempo, na mensagem, na exposição, consciência clara, e estou nem um pouco incomodado com isso. Estou na mais absoluta paz de que eu estou falando para minha família, meus irmãos, e eu sei, eu rodo o mundo, eu tenho convicção, eu sou testemunho vivo do que eu encontro nesse lugar cada vez que eu venho aqui. E é o coração de vocês, a substância da qual vocês são feitos. Em nome de Cristo Jesus, não permitam que um movimento essencial na vida desse país e do mundo se torne uma atividade bem-sucedida. E o meu apelo aqui é que, se alguém já está se acomodando nessa atividade, possa ouvir a voz do Senhor essa noite e voltar a ser um movimento. Que as suas atividades não te impeçam de seguir o movimento. Amém? Obrigado pela honra, pelo respeito, e que o Espírito de Deus seja em todos, com todos e através de todos, para cumprir esse movimento. Amém. Sabe? Obrigado, meu amigo.